Bom dia a todos. A gente está aqui começando os primeiros encontros da Fundação Biblioteca Nacional com o SNEL. Foi um pedido que a gente está aceitando para continuar nossa parceria entre o SNEL e a FBN, que começou esse ano. A gente assinou um contrato de parceria que está sendo muito frutífero. E para começar, a gente vai fazer esse primeiro debate, essa primeira mesa redonda aqui, falar sobre alguns projetos que incentivam o livre leitura no Brasil. Mas antes, tem um vídeo do presidente da FBN, o Marco Lucchesi, que deixou aqui gravado para a gente dar as boas-vindas para vocês. Muito bem-vindas, Marta e Raquel, e todos os que hoje se encontram aqui para celebrarmos essa discussão tão importante para nós, enquanto brasileiros, para a Biblioteca Nacional, do lugar da leitura, das práticas, incentivo e mediação. Isso se deve, o encontro de hoje, particularmente ao acordo que me alegra e envaidece profundamente, uma vaidade institucional, da aliança estabelecida entre a Biblioteca Nacional e o SNEL, o Sindicato Nacional de Editores de Livros. Muito obrigado, Anticid, porque a sua sinergia, simpatia e competência nos agregam hoje para um debate que me parece absolutamente essencial. Na República dos Livros, para usar um termo antigo, mas renovado hoje uma perspectiva, esperemos todos, mais democrática, mais contundente e mais afetiva também. A Biblioteca Nacional ela vem realizando nesses últimos anos uma série de ações solidárias. Essas ações passam justamente pela demanda e fome de ler e às vezes as dificuldades que isso realmente encontre uma realização mais adequada e profícua. Portanto, a Biblioteca Nacional ela tem feito doações para o norte, sul, leste e oeste. Primeiro levando os livros do Brasil para diversas partes do mundo, por onde passa a Marinha, através da Aeronáutica, Correio Aeronacional, para algumas bibliotecas distantes do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo uma subjetividade clara, um rosto, uma espécie de perfil. Esse perfil tem sido atendido a partir de aldeias indígenas, terras quilombolas, hospitais, escolas prisionais, grandes projetos no âmbito prisional, como sabemos todos, já consagrados, com CNJ, STF, e além dos ribeirinhos da Amazônia, ribeirinhos de Mato Grosso, são duas realidades distintas de ribeirinhos, e para as partes mais profundas do Brasil, onde chega o Brasil, na Biblioteca Nacional quer chegar por uma série de motivos. Nós entendemos realmente que a ação de doação de livros, inclusive agora mais recentemente com o Tribunal Superior do Trabalho e outros tribunais, outras parcerias, não é suficiente a oferecer livros, mas é preciso que esses livros sejam preparados, que o espírito dos leitores entre numa sintonia mais profunda, mais constante, mais radical. A escola tem um papel fundamental, mas também as famílias, também todos os atores que se sentem compelidos e levados, como a Biblioteca Nacional realiza através da Casa da Leitura, que é uma das suas grandes vocações, os elementos chaves de aproximação, de enamoramento e de toda uma perspectiva que inaugura uma janela distinta e fascinante, aberta, escancarada, por onde passa a luz da leitura. Essa grande metáfora da leitura, da luz e da liberdade, ela se encontra de múltiplas formas espalhadas entre nosso país, por aqueles bibliotecários antropológicos, vamos assim dizer, que trabalham com elementos distintos de uma taxonomia, de uma topografia totalmente não científica, mas que funciona muito bem. Ela se dá essa mesma metáfora dentro da prisão, numa perspectiva ainda maior de liberdade e de empatia, através do mergulho que se faz nos romances, nos poemas. E é uma forma de inscrever o elemento que una uma república feita por livros e leitores, uma república que exercite essa capacidade de aprofundar não só a cidadania, o que óbvio é uma sine qua non, uma religião, uma perspectiva de que não se pode abrir mão, mas é sobretudo a construção de uma subjetividade e de uma rede intersubjetiva que a leitura reclama, um aprimoramento sensível, cultural e intelectual. Por isso que a Biblioteca Nacional vem realizando também alguns incentivos relativamente, por exemplo, à literatura oral, que vem sendo registrada entre ribeirinhos, quilombolas e tradições indígenas. É aí que nós trabalhamos para esse tipo de incentivo. E nos demos conta, por exemplo, que mesmo os livros chegando, os da Biblioteca Nacional, para alguns hospitais e CAPs,
na verdade, não é suficiente que eles cheguem, ou em situações mais do socioeducativo, ou então das partes infantis dos hospitais, para as crianças, ou para situações de neurodivergência. Não basta. É preciso que a mediação ocorra e que as políticas dessa mediação cultural se realizem de forma plena e substancial. É por isso que hoje, para não me alargar muito, nós temos o prazer de ouvir duas figuras absolutamente experientes, que trabalham e dedicam boa parte de sua própria vida, se não a própria vida, a defender esses mecanismos e a implantar esses mecanismos para uma defesa daquilo que é o lugar do livro na sociedade brasileira e, efetivamente, o livro enquanto direito da humanidade, para a humanidade, na construção de uma política de paz, de harmonia e de união das expectativas de justiça, de transformação e mudança de nosso país. Um ótimo encontro, muito obrigado à parceira da SNEL, nós temos vários encontros como esses ao longo do ano e eu me congratulo realmente com toda a equipe dos SNEL que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Um grande abraço aqui dessa mesopotâmica região de Teresina, entre o Rio Parnaíba e Poti, de onde eu mando um grande abraço a todos. Muito obrigado. Parece que a gente... Parece que a gente combinou, porque, na verdade, nossa programação, nosso roteirinho passa muito, né, pelo que ele falou ali. Então, acho que não foi combinado, mas vocês vão ver que vai ter uma série de sombras, de áreas de sombras do que ele falou, com o que a gente vai tentar debater aqui. Enfim, sombra. Ok, vamos esclarecer as coisas. Mas para começar, a gente tem que lembrar que a gente tem, como ele mencionou rapidamente no final, mais 3 encontros aqui. A gente não está transmitindo diretamente agora, deu um probleminha, mas a gente vai conseguir transmitir nas próximas. E isso vai ficar gravado, a gente vai colocar no nosso YouTube lá do SNEL. Só dão mais 3 mesas redondas, uma em setembro, uma em outubro e em novembro. A gente está ainda fechando as datas direitinho. E as programações vão ser divulgadas nas nossas redes sociais, no nosso site. Então, quem for assistir isso no nosso YouTube, eu aconselho a dar uma acompanhada nessas redes sociais do YouTube e do Instagram nosso, é SNEL Oficial, né? @SNEL Oficial. Mas voltando agora para a parte mais dentro da programação de hoje mesmo, a gente começa com as apresentações. Eu que vou ficar fazendo basicamente uma espécie de levantamento assim, de vôlei, e elas vão ficar cortando. E aí eu começo em ordem alfabética por Marta Ribas, pela esquerda. Uma pequena apresentação, se você quiser complementar, por favor, fique à vontade. Tirar o óculos agora para perto. É formada em produção editorial pela ECO FRJ, conta com mais de 25 anos de experiência no mercado editorial e é uma das sócias da Janela Livraria e atua como curadora e consultora de conteúdo da Bienal Internacional do Livro do Rio e do SNEL, especificamente. Aí vou já apresentar a Raquel para a gente começar já as conversas. A Raquel Menezes é publisher de sócia da Oficinar, formada em letras pela FRJ, atua há mais de 15 anos no mercado editorial, foi presidenta da Liga Brasileira de Editores, a Libre, por 2 mandatos, de 2015 a 2019, e atualmente faz parte da diretoria do SNEL. Então, para começar, eu queria falar o seguinte, porque a gente chamou vocês duas, quando a gente pensou, o que era a primeira ideia que a gente teve na cabeça. Há um projeto que o SNEL tá tocando diretamente, vocês duas estão participando, por isso que a gente pensou, cara, por que a gente não começa com esse primeiro conversa, que é a ideia de como incentivar os livros, o livro e a leitura no Brasil. A gente tem no SNEL esse prêmio chamado Incentivadores do Livro e da Leitura, e vocês duas são curadoras. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, sobre como nasceu o prêmio, por que nasceu o prêmio e, enfim, qual foi o motivo, o gatilho disso. Raquel, você quer começar? Bom dia. Bom dia. Vamos começar de novo. Bom dia. Muito obrigada por estarem aqui às 11 da manhã, por isso é bom dia. E a proposta, ao invés de a gente jogar vôlei, a gente jogar frescobol. Pensando muito no que... A primeira vez que eu ouvi isso foi do Cortella, né? E eu acho que a gente que trabalha como ativista do livro faz muito isso, né? A gente não quer ganhar do outro, a gente não quer marcar ponto, a gente não quer cortar. No frescobol, o que a gente quer fazer? A gente quer que o outro acerte sempre. A gente quer jogar a bola e o outro acerta. O Cortella fala muito isso em relação a relações amorosas, mas eu tenho certeza que o que nos une aqui a todos
é o amor aos livros, então eu vou pegar emprestada essa metáfora para a gente conduzir essa partida de frescobol literário, digamos assim, a partir do amor que a gente tem aos livros. E a Marta e eu, que nos conhecemos há bastante tempo e pensamos muito parecidos em muitas coisas, acho que tivemos a ideia mais ou menos no mesmo tempo, em espaços diferentes. As duas falaram com Dante, e em algum momento a gente falou, e a minha ideia era complementar a dela era complementar a minha, que era, saiu a pesquisa Retratos da Leitura, está todo mundo decepcionado, está todo mundo tristíssimo, porque, claro, amamos os livros, e ter, pela primeira vez na série histórica, os livros, os leitores sendo menores do que os não leitores, abala todos, né? Desde o ponto de vista da sustentabilidade do mercado, desde o ponto de vista mais subjetivo, se a gente fala numa república dos livros, como diz o Lucchesi. Então, essa angústia que acabou motivando a gente. Ou a gente pode brincar do limão uma limonada, não é? E falei com a Marta, falei, olha, acho que a gente podia fazer algo. Na verdade, falei com o Dante primeiro, a gente podia fazer algo, fazer um prêmio. Ao invés de necessariamente a gente chorar em cima do leite derramado, poderíamos premiar pessoas, jogar luz em cima de pessoas que estão fazendo coisas pelo livro. Porque um ponto que eu levanto sempre, né, e muito em conversa com o Jefferson Assunção, da direção do livro, por um lado, a pesquisa Retratos da Leitura traz esse número, que é real, que é triste, mas se a gente for olhar a pesquisa de consumo de livro, tem um outro dado para a gente olhar. Se a gente for olhar mesmo internamente para a pesquisa Retratos da Leitura e for ver o papel do booktalker, por exemplo, no mercado editorial e no incentivo ao livro e à leitura, tem uma chave de esperança. E uma outra chave de esperança, que eu acho que é a que eu tenho me agarrado muito nos últimos meses, é que o número de leitores por entretenimento cresceu. Isso é um bom dado. Então, vamos se agarrar a esses dados e vamos fazer Até então, a gente pensou em construir um título em que a gente distribuía para muitas pessoas que fazem projetos de incentivo ao livro e à leitura. E aí, claro, a gente foi descobrindo várias coisas, desde um bar em Cascadura, que durante a pandemia faz uma costela maravilhosa, uma feijoada de São Jorge, e tem uma espécie de biblioteca, porque nem se chama necessariamente biblioteca, né? Eu acho que nomear as coisas é muito bom do ponto de vista filosófico e psicológico, mas também, às vezes, quando a gente não sabe o nome das coisas, as coisas ficam mais experimentais e ficam muito mais interessantes. Então, desde um bar até o maior jornal que a gente tem de circulação. Então, é isso, é ver que o amor aos livros, né, que é o que começa essa minha fala, está em todos os lugares e de todos os tamanhos, e tem várias ferramentas, e é a partir dessas ferramentas que a gente precisa trabalhar. Eu acho que Marta e eu, muito entusiasmadas, começamos a falar, a gente estava num lançamento na janela. Não, porque aí vai ser assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí eu levei para a Liz, aí uma foi levando para a outra, em algum momento a gente tinha um GT, botamos mais outros 2 diretores, 3. A Rita, o Flávio e a Cris, e a gente botou uma meta que iria lançar esse título no Summit, na Bienal do ano passado, e a gente realmente conseguiu fazer toda quarta-feira de manhã, 9h da manhã, estávamos lá conversando, pensando, vai ser assim, vai ser assim. Liz, agora a gente precisa... E Liz sempre muito disposta, agora a gente precisa fazer uma identidade visual. Arruma uma identidade visual para a gente, contratamos o Ney, enfim. E criamos o nosso projeto, trabalhamos muito, e eu acho que trabalhamos muito felizes, né? Assim, temos várias divergências internas, o que é ótimo, né? Porque é a partir da divergência que você repensa e pensa o tema também. Mas é isso, acho que a Marta também pode contar sobre a perspectiva dela, né? Bom dia. Muito legal estar aqui. Eu estava falando com a Verônica que toda vez que eu entro, eu lembro que aqui tem a Bíblia de Mogúncia. Então, é como se a minha coluna vertebral se alinhasse e toda a energia dessa história do livro no mundo se renova em mim, esse amor que eu tenho. Então, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito
honrada de estar aqui e de ouvir as palavras do Marco Lucchesi, que para mim é um ser humano, além de um autor, um leitor, um acadêmico, um poeta extraordinário. Então, realmente, a gente tem muita sorte de ter ele cuidando aqui dessa casa. Bom, a Raquel já contou a história, o que eu... e é muito bom a gente ter uma diretoria, né, Liz, toda unida e pensando nos vários aspectos, nas várias questões desse universo do mundo dos livros. Eu sei que a gente chama mercado editorial, mas é para além do mercado, né? Eu acho que é um ecossistema, é uma coisa maior, né? E a gente poder olhar para a pesquisa, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa alegre, feliz, eu acredito muito nas pessoas, nos livros, e então da gente olhar para quem está trabalhando, e aí a gente falando de gente, a gente fala muito de livro, e eu acho que a gente pensou nas pessoas, né? Porque somos nós. Um livro fechado, ele é um objeto, né? Quando a gente abre e a gente se relaciona com o texto e com o autor, é que ele ganha vida, é que ele faz sentido, né? Então, esse esforço, esse desejo, esse amor de abrir e se relacionar, então, gente, né? É gente. Então, da gente valorizar as pessoas e formar como uma rede, que é um sonho, né? Uma rede de incentivadores. Porque o prêmio ele é importante porque a gente está num mundo que você precisa jogar luz e divulgar. Porque senão é como se não existisse, né? As pessoas falam, se você não está na rede, se você não posta, é como se você não existisse. Então, a gente precisa, as pessoas trabalham por todo o Brasil, como disse o Marco, nos ribeirinhos da Amazônia, os quilombolas do Sul, a gente precisa jogar luz, iluminar o que essas pessoas estão fazendo e reverberar isso para trazer mais gente e aumentar essa rede. A gente ouve relatos, né, de pessoas solitárias que lutam em lugares, às vezes, muito inacessíveis, com muitas complexidades e problemas. Então, estar junto de outras pessoas ajuda demais, eu acho, nessa energia, né? Eu sou muito do coletivo. Eu acho que realmente eu acredito que a gente não faz nada, nada, nada sozinho. E que a gente precisa, mesmo quando a gente está escovando o dente, aquela escova de dente veio de algum lugar, de alguma pessoa que fez aquela escova, vendeu aquela escova, que fez a pasta. Então, um monte de gente trabalhou para eu estar com aquela escova e aquela pasta ali na minha frente. Então, tudo é isso. O livro, quando ele chega para a gente, são tantas pessoas que trabalharam com todo o seu amor, sua dedicação. Eu brinco que nas páginas, nas letras impressas dos livros, vai o amor de um monte de gente, vai o trabalho, vai o conhecimento. Então, a gente recebe um livro, eu vejo o editor, eu sei quem são as pessoas que fizeram aquele livro que está na minha mão. Isso é uma energia do coletivo. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que essa ideia do prêmio é jogar luz a essas pessoas empresas, organizações, políticos, influenciadores, personalidades, escolas, bibliotecas, que estão fazendo um trabalho hercúleo e que a gente vai jogar luz, vai divulgar, vai atrair também verba, vai atrair seguidores, vai atrair apoios. Então, é para a gente se unir, porque é um trabalho que precisa de muita gente, formar leitor, incentivar a leitura nesse país, nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, a gente vai ganhando complexidade de camadas que a gente precisa atravessar, que a gente precisa mergulhar, que a gente precisa atravessar mesmo. E eu acho que isso, junto, é melhor para a gente conseguir, né? A gente está numa fase a gente criou, como a Raquel falou e Marta adicionou, a gente criou o prêmio ano passado como título, ainda esse ano vai ter a primeira entrega. A gente está numa fase já os curadores estão olhando as candidaturas e vai ser entregue no final do ano. E tem uma série de personalidades, gente Vai ser entregue no fim do ano que o Snell faz... 85 anos. Vai ter a festa. Vai ter, na verdade, esse último dia dos debates aqui, a ideia é tentativa a gente fazer uma mesa redonda sobre os 85 anos. Lá para novembro, que vai ser no dia 17, provavelmente. Mas isso é spoiler, a gente pode falar isso ainda não. Mas assim, uma série de pessoas, dá pra gente colocar isso a gente vai colocar, tem no nosso site,
a lista, porque é imenso, não dá para falar todo mundo, mas tem desde, como Marta falou, de personalidades, de Thaís Araújo a Bianca Monteiro, que é a rainha da bateria da Portela. Ou seja, a gente também não tentou colocar somente um tipo de perfil, e a gente tentou fazer uma relação mais variada. Mas, enfim, voltando para outras iniciativas, não somente dentro do SNEL, eu queria lembrar, Raquel, você falou rapidamente sobre a questão de literatura e a leitura associada à ideia de entretenimento. Você fez um evento na Praia do Flamengo. Me fala como é que foi esse negócio de levar um livro para a praia. Pode livro de praia? Eu acho que não só pode, como deve. O livro tem que estar na praia, tem que estar no bar, tem que estar em todos os lugares, né? Eu sou uma defensora da inutilidade do livro. E eu acho que todas as vezes que a gente pensa muito no livro como um instrumento, sabe assim, a gente vai colocando uma pompa e umas camadas, a gente vai distanciando gradativamente o leitor do livro. Porque às vezes as pessoas só querem ouvir uma boa história, só quer ler uma boa história. Tem final de semana, eu comento muito com a minha estagiária, que é uma leitora voraz como eu, a gente às vezes se atropela durante o trabalho comentando o livro. Mas, enfim, quando chega o final de semana, apesar da gente ter passado a semana inteira lendo, às vezes a gente quer ler um livro também, porque não seja da Oficinar, né? Quer ler algum outro romance, quer ler outra história, conhecer outro personagem. Por quê? Porque livro também é entretenimento, né? Eu acho que quando a gente tirar o livro desse pedestal e tirar ele do pedestal, não tem nenhum sentido é só de sacralizar, né? Quanto mais a gente sacraliza, mais a gente desaproxima. E a gente tem que pensar que o projeto estrutural de formação do nosso país é um projeto, lamentavelmente, que não foca na educação. Então, se você tem um projeto estrutural para não focar na educação e você sacraliza o livro, qual é o resultado? A pesquisa Retratos da Leitura que a gente viu. Aí nós, amantes dos livros, já deixamos de ser amadores para ser amantes. Está vendo aqui que a relação está ficando mais intensa. O que a gente precisa fazer? Olhar os dados de outro modo e começar a levantar quais são os projetos que estão sendo feitos de pessoas que querem ler livro. Voltando ainda, eu estou muito romântica, voltando ainda a comparar relação amorosa, se por um lado a pesquisa diz isso, por outro lado, eu acho que a gente nunca gostou tanto de ler. A Marta está com um chaveiro Um chaveiro do alienista, do Machado de Assis. Né? Isso muito pensando... Eu sou uma pessoa observadora. Isso muito pensando numa pauta... Está pendurado ali do lado de fora. Aqui. Pensando muito numa pauta que tem hoje, que é livro está na moda. Né? Então, começou essa coisa do livro estar nas passarelas. Né? Tem até um projeto com a Estante Virtual. Né? A Estante fez um desfile no ano passado, e aí, esse ano, como eu estou lançando um livro de moda, a ideia é fazer um desfile lá dentro da galeria, a partir eu chamo de brechó de roupa, não, como é que é? Sebo de roupa. A partir de brechós. Então, a autora, que é a Ana Soares, ela vai vestir alguns autores a partir de roupas de brechó, falei certo agora, a partir de roupas de brechó, emulando personagens e figuras da literatura, enfim, uma coisa para movimentar, né? Justamente por isso, porque eu acho que a gente tem que desacralizar o livro, a gente tem que botar na praia, na passarela, no carnaval, em todos os lugares. É isso que o leitor quer. Quando a Bienal coloca uma roda gigante, ela não está desvalorizando o livro, ela está possibilitando que o leitor tenha livros em outros lugares, chegue a livros de outros modos. E é isso que é importante, é isso que a gente tem que estar comprometido. E aí eu faço muito orgulho, tenho muito orgulho de fazer parte dessa diretoria, né, com essa equipe, porque a formação de leitor, de fato, está sendo levada a sério. O que a gente efetivamente pode fazer? É colocar uma roda gigante? É um escape room? É um prêmio? É apoiar um projeto de livro na praia? Enfim, o que a gente pode fazer para formar leitor sob essa perspectiva da inutilidade do livro? Que é a inutilidade da arte, né? A arte serve para quê, gente? Para nada. Que maravilha! É muito bom. O culto ao ócio, né? Pensar lá no Oscar Wilde falando sobre o ócio. Não tem nada melhor, né? Às vezes eu só quero ouvir uma boa música. Às vezes eu só quero uma música que incentive meu corpo a se movimentar.
Aí pode ser a Anitta, pode ser a batucada do Boitatá, não faz diferença. Enfim, eu acho que, às vezes, a gente, quando coloca um propósito no livro, e eu estou falando isso principalmente para a infância e mais ainda para a adolescência. Eu sou mãe de um jovem de 15 anos de idade, que obviamente não gosta de ler, porque casa de ferreiro, espeto de pau. E é muito difícil você convencer essas pessoas a ler. Por outro lado, aí eu me perdi um pouco. Por outro lado, se tem um momento que eu acho que a gente nunca gostou tanto de ler, foi agora. Porque a gente tem uma competição, muitas aspas, tá, nessa competição, muito grande, e ainda assim tem Clube do Livro, gente lendo na praia, o rolê dos livros, que aqui no Rio de Janeiro teve a dignidade de se chamar rolê, obviamente. Muitas manifestações pelo livro. Quando, né, o tempo que eu estava à frente da Libre, viajava muito, assim, às vezes é a pessoa com uma geladeira e coloca livros lá dentro daquela geladeira para fazer uma biblioteca comunitária. Então, assim, com tanta competição, a gente ainda quer ler. É como casamento, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa mais ficar em um casamento ruim. A gente pode se separar, certo? Quando a gente continua com aquela pessoa, é porque a gente ainda quer. A gente continua lendo o livro porque, de fato, o livro é inútil e permite a gente ir a lugares que a gente não iria com qualquer outro, seja objeto artístico, seja uma viagem mesmo, né? Conhecer um país por livro é completamente diferente de conhecer pessoalmente. Foi emocionante a primeira vez que eu fui a Portugal e vi. Foi emocionante, gente, chorei. E vi o Tejo. Foi uma das coisas, assim, uma das sensações mais emocionantes que eu tive na vida. Estou arrepiada só de contar para vocês. Mas isso porque eu já era muito íntima do Tejo por causa da literatura, por causa do Fernando Pessoa. Então, o livro proporciona isso. E de novo, né? É a inutilidade do livro que proporciona isso. A Raquel mencionou rapidamente a Bienal e temos aqui do lado uma das pessoas que pensam a Bienal. Então, queria que você comentasse um pouquinho, roubando aqui, modificando, falasse um pouco qual o papel da Bienal nessa ideia de criar essa conexão dos livros com essa inutilidade que ela mencionou, mas pensando mais nisso, saindo dos livros das páginas, do papel, né? Transformando o livro em outra coisa. Bom, eu sou suspeita, que eu amo a Bienal de uma forma, assim, é a minha vida. Eu brinco não, é verdade, eu fui a primeira Bienal. Meu pai me levou em 1983 no Copacabana Palace. E hoje ela ocupa 3,5 pavilhões, que o gerente da Bienal está aqui, 3,5 pavilhões do Rio Centro, e recebe 700 mil pessoas. Eu digo que é um pouco o caminho que o livro fez, saindo de um lugar nobre para uma classe alta e abastada, com dinheiro e cultura, e ele se espalhou mesmo como a cidade para a Zona Oeste, e ela atrai 700 mil pessoas na última Bienal, foram ao Rio Centro, sendo que dessas 700 mil pessoas, 120 mil alunos da rede pública de escolas, tanto do Rio, do Estado, e algumas cidades vizinhas do Estado do Rio. Então, a gente recebe alunos das escolas públicas com o cartão, né, que eles podem comprar um livro. A gente sabe que formar leitor, a Bienal é uma grande festa, mas que o dia a dia é que forma. É um trabalho de formiga. E, como eu falei antes, é um coletivo. A gente precisa da escola, da biblioteca, mas a gente também precisa da festa, como diz o grande autor, né, carioca, o Luiz Antônio Simas. A gente é um povo da festa também. Então, esse momento da celebração, ele é um momento também que a gente para o Brasil todo para falar sobre aquele evento. Ele vai para o Jornal Nacional, né, a gente brincava. E aí todo mundo fala de livro. Isso estimula a leitura, não só em quem vai, mas em todo mundo que ouve, e que ouve falar do livro, e que vê uma entrevista com o autor, e que vê aquilo na rede social, aqueles encontros. Então, isso tudo é para celebrar e para estimular. E esse poder que essa criança ganha com aquele cartão, e ele conseguir
levar um livro para casa e esse livro entrar na casa, ele muda realmente histórias. A gente ouve muitos relatos. Foi o primeiro livro que eu comprei. A gente vai, às vezes, se reunir com um patrocinador. Eu me lembro, foi a primeira vez. Eu me lembro quando eu fui conseguir comprar um livro pela primeira vez na minha vida. A gente fala com influenciadores que começaram crianças, indo com a escola, e hoje em dia são influenciadores literários. Então, a força que a Bienal tem é descomunal. E a gente precisa realmente dessa grande festa, e essa grande festa é um lugar para a gente mostrar que o livro é muito mais do que só estudo, conhecimento, e ele tem muita utilidade também, e tem muita inutilidade. E essas duas possibilidades são incríveis, porque tem gente que vai usar o livro e por conta do trabalho, por conta de querer se desenvolver pessoalmente, tem gente que vai usar para se manter próximo da religião, da espiritualidade. E vai ter gente que vai ler para se divertir. E que bom que tem livro para tudo, para toda e qualquer coisa. Isso é genial e extraordinário. Eu digo, a gente brinca assim, às vezes é porque a pessoa não achou o livro certo. E que a Bienal é uma chance imensa de você se deparar com livros que você nunca viu, com autores que você não conhecia, com gêneros literários que você não tinha visto. Então, a ideia que a gente teve ano passado do Book Park é realmente fazer um parque para você entender as narrativas e os livros e as histórias, né? As pessoas falam narrativas, eu gosto de falar história. Meu marido é paulista, mas ele mora aqui, mas ele fala, você fala história. É melhor que narrativa, mas essas histórias que nos compõem. Nós somos feitos de histórias. Agora eu estou amando, porque a Odisseia hoje está na capa do 2º caderno. É aquela história mais antiga que a gente tem em notícia, e agora teve um filme do Christopher Nolan. As pessoas todo dia falaram, você está falando da Odisseia do Nolan ou do Homero? Do Homero! A Odisseia não é do Nolan. O filme é dele, mas a Odisseia é de todos nós. Porque é a nossa formação como humanos. Então, mas o filme ajudou muito a vender livro, ajudou as pessoas a debaterem, a discutirem, a entenderem o que ele colocou, o que ele não colocou, como ele colocou. Foi um canhão. A gente precisa dos canhões também grandes e a gente precisa do miúdo. O miúdo e o dia a dia são muito importantes. Ao mesmo tempo que essas festas e colocar nesses lugares inusitados, como, por exemplo, a roda gigante, que você entrava na cabine e você ouvia a história de um livro. Você estava adesivado dentro daquele universo. Então, não é a roda gigante pela roda gigante. É porque a gente tem hoje o audiolivro. A gente fala muito dos livros, do livro impresso, a gente está numa biblioteca, que a gente faz o depósito legal, mas, ao mesmo tempo, você pode ouvir uma história. E isso é muito forte também. Você se relaciona de uma outra maneira, mas você está lendo, porque a gente lê o mundo, a gente lê a vida, a gente lê o amigo. Então, leitura são várias possibilidades, né? Então, a Bienal ela permite você experimentar essas várias possibilidades de ler e encontrar os autores, porque, como a gente estava falando, o livro é encontro, né? É o encontro entre o leitor e o texto, entre o leitor e o autor, entre os leitores, né? É gente, como eu falei lá no início. E a Bienal junta muita gente. Então, juntar muita gente, celebrar, trocar, conversar, se encontrar e entender que não é um ato solitário, silencioso, que ele pode e deve ser coletivo, e isso reverbera e traz mais gente, vai trazendo mais gente, e tanta gente que às vezes vai à Bienal, e ela tem uma força de levar gente que não vai à livraria. Eu vi uma cena na Sala dos Autores do Laurentino Gomes, que é um super best-seller, né? Fez 3 trilogias muito importantes, e ele falou, eu queria viver num país assim. Para onde é que vão essas pessoas quando termina a Bienal? Porque realmente a gente vê tantos leitores juntos, amantes dos livros, a gente tem uma média de compra de livros de 9 livros por visitante. É um número extraordinário, a quantidade de livros vendidos naquele período. Então, a gente imaginar que isso reverbera depois na casa das pessoas. E a Bienal, agora, esse ano, ela está num novo processo que a gente está num mundo muito acelerado. Então, ficar 2 anos sem conversar com esses
700 mil, né? E vamos dizer 1 milhão que vai reverberando além de quem vai, a gente precisa estar mais próximo. Então, a gente está fazendo um projeto muito importante para nós, que chama Bienal nas Escolas, até a Verônica esteve lá com a gente, que a gente leva autores e livros para dentro das escolas públicas do município e do Grande Rio, e é muito emocionante. Cada encontro tem a sua peculiaridade, e cada um deles eu saio achando que é o melhor, e o outro é melhor, e é muito impressionante ver o aluno, desde os alunos pequenos do Fundi 1 até os alunos do ensino médio se formando, conversando com o autor, vendo possibilidades de vida, de esperança e de leitura. É muito maravilhoso. Assim, esse projeto tipo, a gente ama, né, Gui? E a gente tem também, esse ano, a gente vai começar outros encontros para não espaçar tanto essa nossa relação, para ela ficar mais próxima e a gente continuar nessa força de incentivar a leitura sempre, não ficar só 2 anos de hiato. Vocês dois falaram alguma coisa, e eu acho que dá para conectar também, que é a ideia do papel das comunidades, né? Marta menciona bastante como a leitura, embora seja algo que pareça ser individual, né? Em casa você fica lá lendo sozinho, também pode ser produzido como um coletivo. Queria que você comentasse alguma coisa sobre essa ideia de comunidade de leitores, que inclusive hoje em dia é um atrativo para dentro dos livros, né? Como, por exemplo, as redes sociais, que antigamente eram meio que vilões, se transformaram em amigos, né? De certa forma. Sim, o mundo é muito ambivalente, né? Acho que, enquanto eu falava da inutilidade, Marta lembrou da utilidade. E a inutilidade e a utilidade vivem juntos, né? A ideia de veneno e remédio, enfim. Se a gente for pensar, o livro, de fato, é um momento em que você está sozinho, mas você está sozinho com um monte de gente, né? Você está lendo o Fernando Pessoa, você está lendo o Fernando Pessoa, mais os heterônimos dele, mais os... É muita gente. Sem falar que eu, por exemplo, sou o tipo de leitora que leio já querendo saber que amigo meu leu o livro, porque eu quero conversar sobre aquele livro. E os clubes do livro e clube de leitura, eu acho que nascem justamente dessa sensação de que eu estou aqui sozinho fazendo o que eu estou fazendo, mas tem alguém com quem eu tenho conexões das mais variadas, afetivas ou de relação de trabalho, né? Os clubes de leitura nos espaços de trabalho também estão crescendo. E eu quero me conectar com essa pessoa através do livro. Às vezes você não tem nada a ver com a pessoa, né? Tipo, quando você conversa sobre qualquer outro assunto, vocês têm divergências políticas, históricas, estéticas, mas falou em história, falou em livro, vocês conseguem se conectar. Eu acho que é esse o poder do livro, eu acho que é essa aposta que a gente tem que fazer, né? O livro é, sim, um objeto solitário, e aí eu fico pensando sempre que, acho que aquele primeiro encontro que a gente fez lá no SNEL, o Dr. Leandro contou, e muitas histórias partem assim, né? Comecei a ser leitor porque tinha um problema de saúde, eu precisava ficar muito em casa, ou era muito tímido na escola e só ficava quietinho na biblioteca. Eu acho que os livros, a gente escuta muito histórias de livros falando dessa sensação de solidão, né? Então, o livro, os personagens dos livros preenchiam alguma coisa. Eu não ficava tão sozinho. Então, acho que a primeira camada é essa, né? O quanto você se conecta com os personagens, o quanto você se conecta com a própria história. Às vezes, a própria narrativa, a própria história é a personagem, isso é delicioso. E aí, num segundo momento, é quando você precisa falar disso, né? Quando você vai para a linguagem, quando você quer que o seu amigo leia o mesmo livro que você. Essa semana eu estava enlouquecida, porque Júlia, de novo, minha estagiária, depois de eu falar muito da pediatra, da André Del Fuego, quer ler também, e ela falou, me empresta. Eu procurando lá em casa, não acho. Depois de uma obra, gente, meus livros estão desorganizados, preciso confessar. E eu procurando, botei lá no Instagram, se eu emprestei a pediatra para alguém, eu não quero que me devolva, eu só quero que me diga, porque aí eu vou comprar outro. É isso, né? A circularidade do livro. Eu não quero necessariamente que as pessoas devolvam os livros que eu emprestei, eu só quero saber onde é que estão para eu parar de procurar e talvez comprar outro. Ou não, falar, Júlia, compra aí com o seu salário de estagiária. E que é importante, né? Fazer a moeda circular dentro do próprio mercado. Porque muitas vezes eu já comprei livros pensando, eu vou comprar, eu estou quase pegando emprestado por antecipação. Vou comprar este livro aqui, porque fulano vai gostar muito de ler. Aí eu leio primeiro, dou para ele de presente,
os dois leem e já saem conversando. É quase uma curadoria não solicitada, né? Uma curadoria imposta para amigos. E porque eu acho que o livro tem esse papel. O cinema também tem, claro que tem, né? E eu gosto muito do exemplo que a Marta traz, né? E a gente pode expandir para a escola de samba também, né? Que graças aos orixás tá na moda hoje falar de livro, e aí você vê o número de venda dos livros aumentar porque aquele livro está num desfile de escola de samba, né? O quanto o livro, de fato, é só uma porta para você ler o mundo, né? Acho que a Marta trouxe isso, que é outra confluência que a gente tem, né? Vou citar o Nego Bispo. Outra confluência que a gente tem, que é o livro é um modo de calibrar o seu olhar para ler o mundo, para ler melhor um filme, para ler melhor uma música, porque música a gente escuta, mas a gente também lê a música, né? Para ler melhor a conversa que você está tendo com seu amigo, para ler melhor a comida que você está comendo, né? A leitura, ela extrapola as páginas do livro, ao mesmo tempo que ela alimenta a vontade de ler, né? Por isso que leitura escrita está sempre muito próximo, né? Todo leitor é muito escritor, todo escritor é leitor. Se você vai publicar, se você vai ser um best-seller, se você vai entrar numa editora, se você vai estar na Bienal, na Arena, isso é uma outra conversa, né? Quando eu falo da escrita, eu falo da necessidade de externalizar alguma coisa, né? Eu lembro do Dionísio falando assim: mãe, eu não quero aprender a ler. Eu dizia: filho, você precisa aprender a ler. Mamãe hoje não pediu para Leila comprar melancia, porque a mamãe sabe ler e escrever. Então, às vezes tem a utilidade de, pelo menos, você deixar um bilhete para a pessoa. Hoje em dia, ele gosta mais de escrever do que de ler, o que eu já acho um processo bacana, né? E penso sempre o que o Sérgio Vaz faz, por exemplo, na Cooperifa, né? Incentivar tanto a escrita daqueles jovens, né? Porque eles têm muito a dizer, o que o Islã das Minas faz, por exemplo, né? Porque a gente vem eu venho, por exemplo, de uma faculdade de letras que insiste muito que você tem que ler muito. E, claro, todos aqui amantes de livros concordamos que precisamos de ler muito. Mas escrever também é importante. Escrever também é um modo de ler. Escrever é um modo de você assimilar as leituras que você vai fazendo no dia a dia, seja do prato que você comeu, seja do show que você foi, seja do filme que você assistiu. É isso. Marta, eu queria que você falasse então um pouquinho do papel da livraria, na sua experiência lá com a Janela, e assim como isso funciona como uma espécie de centro cultural mais do que especificamente um lugar para vender livros. Bom, o nome da livraria é Janela. Aí eu ouvi o presidente Lucchesi falando, eu até anotei: janela distinta e fascinante por onde passa a luz e a liberdade. Vou citar ele, vou usar. Fiquei emocionadíssima. Para mim foi eu tenho 30 anos de mercado editorial e eu passei 20 anos em editora. Então, mudar de lado e virar livreira foi uma experiência assim, extraordinária. Foi uma revolução realmente na minha vida. E entender assim, essa relação direta. Quando você está na editora, você vende lá 1000 livros, 200 livros, você vende o volume, né? Na livraria, você entende que pessoas, de novo, gente, é um a um, que você sabe. E eu, ali, quando eu estava... Agora eu já tenho 4, então não consigo mais ficar muito tempo no balcão, mas eu sabia quem tinha comprado. Na hora que eu ia acertar com a editora, eu sabia quem tinha comprado o livro, porque eu estava ali vendo e recomendando, né? Eu me lembro que a minha sócia não era do mundo do livro, a Letícia, e eu falei para ela: não, tem horas assim que a gente fica parado, que a gente lê, porque assim não tem movimento. E isso nunca aconteceu, nem um minuto. Porque a gente está num outro momento do mundo. A gente criou uma livraria que, na verdade, eu brinco que eu também sou uma produtora de eventos, porque a gente precisa o tempo todo criar situações para trazer as pessoas para o local, para a livraria, porque senão elas não vão, né? Elas passam, elas vão quem já gosta. Outro dia eu fui numa palestra no Rio Innovation Week e eu adorei ir, porque é um evento de inovação, não é um evento literário. E aí eu falei sobre o Krenak e sobre quando ele diz que quando a gente está caindo, né, num mundo em policrise, né, que era o tema que estavam conversando na mesa, ele sugere a gente pegar paraquedas coloridos e pular para se salvar.
E aí eu estava falando sobre essa beleza e pensei, a gente vive em bolhas. A bolha de vocês aqui não é a minha bolha, mas vamos imaginar que tem alguém aqui soltando bolinhas de sabão. Então, são bolhas de sabão, elas são muito fáceis de estourar se a gente quiser. Um minutinho, acabou a bolha. Então, vocês são da inovação, eu sou do livro. Livro é inovação, livro é tecnologia. E aí eu estava pensando sobre isso, sobre esse trabalho que a gente tem que fazer para além da nossa bolha. Gente que não está acostumado a ler, gente que não tem livro, que não entra numa livraria. E aí eu fiz um movimento esse ano de abrir uma loja no Museu do Amanhã. Gente do céu, como eu estou aprendendo. Porque eu tenho 3 lojas na zona sul do Rio, que também é outro recorte. E se eu pensar o que eu aprendo da diferença entre os bairros também, eles são um do lado do outro, literalmente. E as pessoas que vão numa são diferentes das que vão na outra, que são diferentes das que vão na outra. É muito diferente o público. E eles amam ter uma livraria no bairro. Eu escolhi bairros onde não tinha livrarias. Então, eu fiz de propósito, né? Porque a gente tem uma cidade que tem bairros ainda que não tem livraria. Então, vamos a um lugar onde não tem, para poder espalhar mais, né, a ideia. Tem um café para a pessoa chegar, sentar e ficar. E tem essa conversa com o livreiro. Mas, normalmente, quem entra é que gosta de livro, é que vai num evento, conhece o autor. No Museu do Amanhã, as pessoas não vão lá por causa da livraria. Elas vão lá porque é um museu que tem maior circulação. Ontem eu recebi, parabéns, você faz parte dessa história. Completamos esse ano 9 milhões de visitantes. Chegamos a esse número extraordinário. E eu olhei e falei, eu só estou lá 3 meses, tá? Eu não faço parte dessa história dos 9 milhões. Mas é um lugar incrível, que tem uma visitação enorme, e tem gente que entra lá e nunca entrou no museu. E tem gente que entra lá e nunca entrou numa livraria. Não sabe o que é uma livraria. Pergunta, o que é isso? É para enfeitar? É biblioteca? Mas livraria é o quê? Você pode comprar e levar. E aí é meu. Isso que é a coisa que, para a gente aqui, é a coisa mais simples. Não está dada, não está posta. Então, quando eu tive essa visão das bolinhas de sabão, e ontem o Bienal nas escolas começou com uma chuva de bolinhas de sabão, parecia que ele estava realizando o meu sonho, de eu ficar estourando as bolinhas. É isso, a gente tem um trabalho enorme pela frente, porque a gente precisa estourar essas bolhas e a gente precisa ir para onde as pessoas não estão acostumadas, não conhecem, não veem, não têm acesso. E não conhecem. A gente tem uma cidade que é uma das maiores do país, a segunda maior cidade, que tem um mercado editorial forte, editoras, livrarias, e a gente tem bairros que não têm biblioteca. A gente tem bairro que não tem livraria. A biblioteca também, ela precisa ser divulgada, ela precisa promover encontros, ela precisa trazer gente. Eu tenho na livraria encontros em que as pessoas não precisam ter lido o livro, que a gente lê alto junto. E conforme a gente vai lendo, a gente vai ouvindo. O que você está entendendo? O que você sentiu? Você vê uma pessoa chorar, ela não consegue ler em casa sozinha. Ela vai para lá para ler junto. E eu estou formando, e isso é uma alegria que me dá, que eu não tenho palavras. Assim, ontem eu estava num clube de leitura, a gente tem 8 clubes diferentes, simultâneos. E tem também agora 2 leituras compartilhadas simultâneas. Uma do Grande Sertão Veredas e outra da Odisseia. É muito difícil ler sozinho, para quem não está acostumadíssimo. Então, são encontros assim inacreditáveis de troca humana. Ontem a gente tinha um clube de orixás e literaturas africanas. E 2 senhoras saíram de lá, me procuraram na porta, me abraçaram e falaram: a gente se conheceu aqui, em março. Nós ficamos amigas. E agora a gente tem um grupo. Toda segunda a gente olha o que vocês estão fazendo e a gente vai. E a gente sabe que a gente não está mais sozinha no mundo. Os meus filhos moram fora, ela não tem filhos.
E a gente quer te agradecer, porque você mudou a nossa vida. E me abraçaram as duas, assim, muito emocionadas. Então, leitura, a gente pensa, vamos incentivar a leitura, né? Das crianças, na escola. Quando você forma um leitor bem pequeno, ao longo da vida ele pode perder, porque é constante. Falando em livro com utilidade, tem o poder do hábito e tem os hábitos atômicos. Porque hábito é que nem tomar banho, escovar o dente, você tem que se acostumar com aquilo. Então, às vezes, a criancinha, na escola, a professora lê, o pai e a mãe, tudo aquela aventura, e mesmo assim, mais tarde, ela vai perder. E tem gente que nunca leu criança, gente, que não teve acesso e que vira adulto e lê. Então, a gente não pode pensar formação leitora só para criança, só para aluno do Fundi 1. A gente tem que realmente manter e lutar a vida toda para manter esse hábito, num mundo em que está nos puxando para fora. Então, o que a gente faz na livraria, o que a gente faz na Bienal, o que a gente faz nos eventos todos, né, da praia, do rolê, é puxar as pessoas, né, é ajudar a pessoa a colocar esse hábito na vida. E depois, e mesmo assim, tem épocas. Eu conheço super leitores que têm momentos na vida que param um pouco, porque a vida realmente atropela, a gente tem que pagar boleto. A gente tem um monte, né? A gente tem que manter a vida, a gente tem que cuidar da casa, tem que se cuidar, é muita demanda. E eu acho também que o livro ajuda muito. As pessoas me perguntam, por que você anda com esse negócio pendurado? Tem gente que fala que é performático. Para mim, não, porque todo mundo olha o livro pendurado. Primeiro que é amarelo. Tem uma metamorfose também, mas eu não queria andar com uma barata pendurada. Eu adoro metamorfose, mas uma barata pendurada na bolsa, esse é amarelo, né? E aí as pessoas falam, eu falo que todo mundo olha, todo mundo para, aí eu prego. Aí eu abro e leio uma frase. Apagaram-se as luminárias, reconstituíram-se as famílias. Tudo parecia reposto nos antigos eixos. Gente, a gente poder, em qualquer hora do dia, abrir o Machado de Assis e ler uma frase, já muda a nossa vida. Já melhora o nosso dia. Tem problema, tem conta para pagar, tem dor de dente, tem filho com problema na escola. Machado, recomendo. Carreguem, leiam frases. Outro dia eu estava indo para uma reunião complexa, que ia demorar horas, que ia ser difícil. Eu fui escutando poesia no carro. Um podcast de poesia. Manuel de Barros. Ai, gente, que lindeza. Eu cheguei na reunião sorridente, cheia de ideias, animada. A energia da reunião foi outra. Então, assim, a gente pode e deve inserir de diversas maneiras. Não é só chegar lá, sentar, parar e ler. A gente diz, né? Você tem como ler. O Nicholas Carr é um pensador da leitura. Ele diz que a gente tem leitura como num jet ski, que a gente vai muito longe, mas na superfície, mas a gente pode ser um mergulhador, em que a gente vai fundo. Então, eu posso passar uma manhã de sábado lendo o Grande Sertão, mas eu posso ler uma frase do Machado no metrô. Eu posso ler uma frase alto, que nem eu li para vocês. Então, eu acho que são várias possibilidades, né? E várias maneiras de incentivar. E a gente tem que ser muito criativo. Porque, como a gente está lutando contra dragões, Game of Thrones, a gente precisa ser muito criativo para inventar jeito. E agora, na Bienal, a gente já está desenhando daqui a 2 anos. Não, daqui a 1 ano, mas começou em janeiro. Vocês entenderem. As pessoas, o que vocês fazem no ano que não tem Bienal? A gente trabalha muito. Mas a gente pensa também o que a gente vai fazer, novos formatos. A gente entendeu que debates muito compridos, de 1h15, que era antigamente, as pessoas já não se concentram mais. Se você coloca 4 autores e um mediador, ninguém fala nada direito, é tudo muito entrecortado, e aí também as pessoas não ficam. De você ficar muito tempo sentado, a pessoa acaba se levantando e saindo. Então, como fazer essa circulação, como capturar, como prender, como trazer o fã e o leitor para o centro, e a gente criou um palco para o fã. Então, a gente está o tempo inteiro pensando
Isso não é genial? Isso não é maravilhoso? Convido a todos. Todo mundo pensando como a gente pode inovar, fazer diferente e trazer mais gente para a nossa bolha transparente e fácil de estourar dos leitores. Eu queria fazer uma última pergunta só para encerrar, porque já a gente está batendo o horário. Que é, assim, eu mencionei no início que você também é editora hoje em dia do Mapalab, que é uma editora pequena. Eu queria que vocês também falassem, então, do papel das editoras independentes e pequenas nesse combate aos dragões que nos atacam por outros lados, né? Porque, assim, os grandes são mais fáceis, têm mais musculatura, mas as pequenas também têm os seus jeitinhos de penetrar nesse lugar. Então, começando, talvez, pela Raquel. Eu sempre digo que ser muito grande, com muita musculatura, é muito bom, né? Principalmente no que diz respeito ao marketing. Mas eu acho que o que a gente viu, por exemplo, na pandemia, foi que a estrutura pequena das editoras independentes permitiu que elas criassem mais alternativas. Concordam comigo? Né? Você movimentar muitos elefantes é muito difícil. Abre uma porta, um monte de ratinho passa. Então, tem as dores e as delícias, claro, né? Estava conversando com o Gui e com a Marta, por exemplo, o movimento que a gente fez na última Bienal, e a gente, esse ano, levou para a Bienal da Bahia a Compiladas, né? Que é um stand que reúne várias editoras independentes. Mesmo quando eu fui presidente da Libre, né, eu nunca tive um discurso assim, os editores grandes são maus, as editoras pequenas são... Não, eu não acho que seja assim. Né? Às vezes até brigava um pouquinho com a Bienal, dizendo, vocês precisam dar um espaço, vocês precisam isso. Mas assim, sempre entendendo que todo mundo tem o seu espaço no mercado e a gente precisa das grandes para que esse circuito funcione. Eu acho que é isso que a gente precisa entender também, né? É claro que várias coisas eu acredito que precisam ser reguladas, precisam ser olhadas. Não é tão simples, né? O discurso que eu estou fazendo é muito bonito, porque, no final das contas, o que eu sustento é que a gente não precisa ter igualdade, a gente precisa ter equidade. Se no mercado editorial existir equidade, as coisas vão funcionar. O que a Bienal fez em relação às compiladas? Deu uma equidade, deu uma situação em que a gente podia estar num instante. Eram 100 ou 200? 200. De 200 metros quadrados. Éramos 20 dividindo 200 metros quadrados. Né? Uma identidade que a gente criou, todo um storytelling que a gente criou, toda uma narrativa. As editoras, claro, né, compõem uma identidade entre elas, né, uma identidade muito parecida. É o que a gente faz na Primavera dos Livros também, né? Como é que a gente pode fortalecer os editores independentes? Porque o que a gente precisa entender, e essa sempre vai ser a minha defesa, os editores independentes eles são muito necessários para o mercado. Eles não têm um tamanho, uma capacidade no que diz respeito ao marketing, né? Sustentar o mercado só com os editores independentes, eu tenho total consciência de que não vai ser possível. Mas quantos autores foram descobertos por editoras independentes e depois foram para editoras grandes? Eu não estou dizendo que isso seja errado, não estou dizendo que o autor seja... Não é nada disso. Eu estou dizendo que, muitas vezes, quem faz esse primeiro incentivo, essa primeira aposta, é o editor independente. Né? Seja baseado no amor, seja baseado, enfim, não importa muito o quê. Né? Então, o nosso mercado, enquanto todo, a nossa cadeia, precisa respeitar muito o que o editor independente faz, né? Assim como o editor independente também precisa se respeitar dentro do mercado. Né? Por um lado, às vezes, o termo independente me incomoda muito, principalmente se eu penso na metáfora da Marta com a escova de dente. Independente a rigor, ninguém é. Né? Se você tem uma relação, se você faz parte de um mercado, você não é totalmente independente. Eu sei que isso parte muito de uma leitura no que diz respeito a você estar ou não associado a um grande grupo, você está associado a uma rede de televisão, enfim. Né? Então, o seu negócio ele não é independente, porque ele depende, e às vezes, quando eu falo depende mesmo de La Plata, de uma outra instituição. Né? E, no caso das editoras independentes, é a gente
por a gente mesmo, para o bem e para o mal. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas falam, porque o editor escolhe o livro? Escolhe. Mas ele não escolhe de modo independente, porque se ele escolher de um modo independente, ele vai estar só construindo uma biblioteca particular que ele está tentando vender para as outras pessoas. Um editor independente ele tem que perceber que ele tem um papel de curador no mundo. E o que um curador faz? Escuta o que as pessoas querem. Estou aqui com uma curadora, ela vai dizer que é verdade o que eu estou dizendo. Escutam o que as pessoas querem. A partir dessa escuta do que as pessoas querem, ela transforma isso, né, em uma mesa que vai ser 4, vão ser 2, vai ser um livro, vai ser um filme, vai ser uma exposição, a exposição vai ser assim, assim. O papel do curador é isso, é entender, às vezes, o que nem as pessoas sabem ainda que estão querendo ver. Né? Lendo muito jornal, indo a muito evento, ouvindo muita música, estando muito ligada no mundo, né? Nas redes sociais. E o editor independente é um curador nato. Mas ele depende também de entender o que o mercado quer. Né? Enfim, quando a gente começou... É notável, né, que as editoras independentes que começaram a publicar mais diversidade, seja diversidade de gênero, seja diversidade de raça. E todos os temas que orbitam em torno da diversidade foram as editoras independentes que começaram a publicar. E as editoras grandes... Eles não surfaram na onda porque eles que fazem a onda, né? Mas assim, eles entenderam isso e, a partir desse entendimento, o nosso mercado pode estar mudando. Mas assim, foi uma observação das editoras independentes, e isso precisa ser valorizado. O grande tem que valorizar isso, né? As instituições precisam valorizar isso, porque o papel que a gente cumpre para a utilidade do livro, no que diz respeito a desenvolvimento, formação, representação, é muito importante. Né? O mercado editorial vai continuar a existir se não existir editora independente? Sim, mas vai ser muito menos bom. Nós somos um país também de pequenas e médias empresas, lembrar. Elas movimentam muito o mercado. Na livraria, eu vejo também a importância dessa bibliodiversidade, mas também a importância da grande editora. Eu aprendi nesse tempo que todo mundo é importante para o conjunto. A gente precisa de um editor que venda muito, de uma editora que venda muito. A gente precisa de autores de best-sellers. A gente precisa de novas descobertas, de ouvir novas vozes. Então, tudo importa para o conjunto, inclusive aquele que a gente não pode falar o nome, porque ele distribui o livro pelo Brasil todo. Aquela livraria online. Ela distribui o livro para um monte de lugar que o livro não chegaria se ele não existisse. Ele permite às editoras também um faturamento alto que permite elas lançarem novos livros. Então, é muito mais complexo e a gente precisa encarar sem medo. Tem lugares que eu não posso falar isso que eu falei. Mas eu entendo que a gente precisa entender o grau de complexidade do mercado e de manutenção dele. Não é fácil, as margens são muito pequenas. As pessoas reclamam muito do preço, sem entender como o preço é formado, sem entender que existe uma gama enorme de pessoas que trabalham. E é muito caro manter e pagar bem a tradutores, revisores, preparadores, editores. Então, a gente precisa de um grupo enorme de pessoas e elas precisam receber por isso. Os autores precisam receber pelo trabalho deles. Eles vão, falam, fazem palestra, eles dão autógrafos e as pessoas acham que eles não têm que ganhar por isso. E as pessoas acham que o livro é caro. Então, a gente tem... É quase didático. As pessoas lá na livraria morrem de rir comigo, porque falam assim, estão pedindo desconto. Aí eu me chamo, a nossa chefe aqui, ela não dá. Eles ficam morrendo de vergonha. Aí eu expliquei durante anos, eu fazia conta, gente, no guardanapo para mostrar como se faz um preço. E aí o grupo de sempre não pede mais desconto. E aí eles falam assim, a gente não quer mais sentar com ela, porque ela vai dar aquela aulinha no guardanapo. Então a gente já nem pede. Mas é isso, R$10 para aquela pessoa que mora na Gávea, não faz diferença para ela no mês, mas para mim faz muita, porque a minha margem é muito pequena. Eu trabalho no centavo, eu tenho que cuidar. Mas eu entendo que tem um problema sistêmico, uma questão sistêmica. Eu não gosto muito de falar problema. Eu gosto de falar questão. É uma questão que precisa ser enfrentada. E a gente ficar negando... Tem um grupo de livreiros que queria que não existisse mais a Gigante,
Não tem como não ter. Vai quebrar tudo. Como foi um problema para o mercado quando quebrou a Saraiva e a Cultura, as grandonas. Então, precisa ter as grandonas e precisa ter as pequenas, que elas oxigenam. A grande é uma pedra grande. Outro dia, minha analista falou uma coisa bonita. Pega um copo. Você tem pedras e areia. Se você tem que botar tudo lá dentro. Se você coloca areia, depois você não coloca pedra. Então, você tem que colocar aquela pedra grande, que ela vai compor o copo. Na hora que você põe areia, ela vai montar ali junto com a pedra e vai completar. Se você coloca só a pedra, fica com os buracos. Se você coloca só areia, depois você não coloca pedra. Então, a gente precisa das grandes editoras fazendo essa base do copo e a gente precisa do oxigênio das pequenas ali junto. E juntos, grandes, médios e pequenos, tanto editores, quanto livreiros, quanto bibliotecas, escolas, cidades. A gente precisa de vários tamanhos, de várias pessoas, de várias cores, de vários gêneros, de vários. Tudo tem que ser variado, o mundo é variado. Eu sou doida, mas eu fico pensando às vezes assim no universo, na gente sendo esse ponto Carl Sagan, o ponto pálido azul. E aí, quando eu fico achando que o meu problema é muito grande, eu penso, quantos bilhões na Terra? Cada um com seu problema. Uma pessoa lá na China andando, que brigou com o namorado, o outro que brigou com o pai, o outro que está com problema de dívida. É muita gente, todo mundo é diferente. Então, o mercado precisa da diferença. E a editora independente, pequena, porque eu não tenho problema de falar pequena, é pequena. Mas ela traz oxigênio, ela traz diversidade, ela é mais... Eu, uma vez, conversei com um editor grande, que eu gosto muito, e ele me disse assim, se você lançasse esse livro, que eu e ele disputamos um mesmo livro, e ele falou, se você lançasse esse livro, ele ia ficar muito mais bonito que o meu. Ele ia ficar muito mais caprichado, ia ter cor dentro, você ia inventar um monte de moda, ia botar imagem, ia fazer uma coisa diferente, ia custar mais caro e isso ia vender muito pouco. Eu fiz rápido, não caprichei nada, peguei a onda e vendi muito. Então, o que a gente ia fazer, e eu dou às vezes aula de edição, você pega o mesmo texto, se você dá na mão de 8 editores diferentes, são 8 livros diferentes. Isso é genial. Então, eu acho que essa ideia de que todo mundo é necessário e de que todo mundo é diferente. Ontem a gente viu as crianças fizeram um jogral. Era uma turma, fez um jogral para a autora Bárbara Carini. E cada um falou sobre a diferença e sobre como todo mundo é bonito, como todo mundo é diferente, como a diferença faz a turma deles ser melhor. Então, eu acho que é um pouco isso, o mercado, nas diferenças e no que nos une, que eu acho que é o amor pelo livro, pelas histórias. Eu acho que a gente se compõe melhor na diversidade e na equidade. Então, muito obrigado pela participação das duas. Eu acho que foi ótimo para todo mundo. Eu acho que eu adorei aqui participar. Querem fazer últimas declarações? Eu queria só contar uma historinha que eu acho que representa o quanto Marta e eu somos pessoas muito apaixonadas por livro. Comemorei meus 40 anos ano passado na livraria Belle Époque, que é uma livraria que eu tenho um carinho enorme no Meia, e a Marta comemorou o aniversário dela na livraria dela. Eu acho que isso é um sintoma de que a gente não só vende livro, mas a gente vive muito de livro, no sentido metafórico e no sentido literal também. Eu queria recomendar um livro que eu tenho andado com ele na bolsa, mas eu dei. O Alienista. Não. Ontem eu dei ele de presente. É um livro que, aliás, vou dar ideia, porque o Sindicato dos Editores na Espanha também viu a queda no número de leitores, né? A gente tem uma questão mundial, não é uma questão só no Brasil, né? A gente tem aqui questões de desigualdade muito grande, mas a queda do número de leitores, ela está acontecendo no mundo todo. Então, a Espanha notou uma queda muito significativa e eles convidaram uma autora que eu recomendo muito a leitura, ela chama Irene Valero, ela é espanhola, ela tem um livro maravilhoso que chama O Infinito em um Junco, que ela fala sobre os primeiros livros, né, essa ideia de colocar as histórias em livro, passar do oral para o escrito e para o publicado. É um livro que é uma aventura, assim, é muito bom de ler. E ela escreveu um livrinho que chama Manifesto pela Leitura, encomendado pelo Sindicato Espanhol. Ele é pequenininho, é da editora Dublinense e da editora Seiva, e convocando todo mundo que gosta de ler e quem não gosta a abrir livros, a ler livros.
Então, eu fui lá para o Rio Innovation Week, eu levei para mostrar, e aí eu levantei alto assim e terminei como eu vou terminar agora. Leiam livros!